Olá, seja bem-vindo ao canal. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, de forma técnica, mas numa linguagem simples para que todo mundo compreenda. O objetivo também desse canal é ajudar as entidades filantrópicas e hoje a gente está dedicando o vídeo para a entidade Lar Nossa Senhora de Fátima. Ajude você também e ajude o nosso trabalho aqui, tá? O nosso canal. Clique no joinha, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal. Tudo isso ajuda muito o nosso trabalho. Completamos 1000 vídeos, tá, postados no canal e a gente só tem a agradecer a vocês, ok? E com isso a gente vai estar sorteando esse livrinho aqui, um livro que muita gente está gostando pela simplicidade, tá? Principalmente da escrita, né? Bom, hoje eu vou falar sobre o substrato, a importância da gente conhecer bem o substrato. Muita gente encaminhando perguntas, tá? Que eu vejo que as pessoas ainda têm uma certa confusão entre substrato, adubo, o uso simplesmente da terra como substrato, mas sem entender, tá? O que tem que saber em cima desse material, tá certo? Fique até o final do vídeo, tá? Esse vídeo tá muito interessante, tá certo? Bom, o que eu tenho percebido é que muita gente ainda não sabe a diferença, por exemplo, do substrato com adubo, tá? São duas categorias completamente diferentes. Então nesse canal, no nosso canal, tá? A gente divide, tá? Um playlist, né? Que são sessões que a gente chama playlist, que é a seção de adubos, tá? E a seção de substrato. São duas coisas completamente diferentes, tá certo? Por que que eu comento sobre isso, né? Porque muita gente está fazendo substrato com adubo, tá certo? Dependendo do uso do seu substrato, tá? O substrato não, é interessante que ela não tenha adubo nenhum. Por exemplo, quando eu uso substrato para enraizamento, eu uso para semeação, né? Como sementeira, tá certo? Nessa fase, tá? A semente não vai estar absorvendo os nutrientes do substrato. E com a rega, tá? Com a irrigação, você acaba perdendo esses nutrientes, tá certo? Então, teoricamente, não tem fundamento você ter o seu substrato com o adubo. O ideal é você aplicar o adubo quando a plântula já sair da semente, né? Ela se transformar numa plântula com as raízes, tá certo? Essas raízes é que vão absorver os nutrientes, vocês estão entendendo? Bom, e o uso da terra, né, que a gente chama de solo, né? Seria conveniente. Bom, eu tenho vários vídeos que eu falo sobre isso, né? Eu vou deixar aqui no izinho se vocês puderem assistir também, seria muito interessante, ok? Bom, você pode usar, como eu já usei muito, né, entre aspas, a terra como substrato ou parte do substrato, ok? O grande problema é que você não sabe exatamente o que tem esse solo, né, essa terra, tá certo? Então você pode estar colocando, por exemplo, tá, metais pesados, você pode estar colocando sais em demasia, né? Pode estar colocando substâncias tóxicas e assim por diante, ok? E no caso dos substratos, que a gente sempre comenta aqui, o substrato não precisa ser o substrato profissional comprado, você pode produzir o seu próprio substrato, ok? Então eu tenho até um livro que fala sobre isso, ok? Eu tenho mais de 40 anos de experiências com substrato, ok? Então a gente tem muitas informações interessantes que vocês poderiam absorver, tá? No que a gente fala aqui, tá certo? Então, a terra no final, né? Tem gente que utiliza a terra sem, por exemplo, fazer a esterilização, que eu comento muito nesse canal também. Eu vou deixar aqui no izinho também, tá certo? Então, você vai estar trazendo problemas da terra para o seu vaso, ok? Então, não é simplesmente você pegar uma parte disso, aquilo e outra aquilo, misturar e colocar suas plantas, tá certo? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado e um pouco de informações que a gente está tentando passar aqui para vocês, ok?
Bom, vou aproveitar um pouquinho do seu tempo para a gente falar sobre o livro que a gente lançou sobre substrato. Para pessoas que trabalham com plantas ou mesmo cultivam por lazer. É um livro para entender o que é o substrato, como deveria ser o substrato. É um dos livros mais completos que pelo menos a gente conhece. Foram 10 anos de trabalho em cima desse livro, ok? Várias fotos, tá? Várias ilustrações. Eu acredito que vai ajudar a todos. Algumas pessoas me perguntam, né, como é que vai ser o futuro, por exemplo, da agricultura, né? Olha, uma coisa eu vou dizer para você, tá? Muitos produtores acabam utilizando de tecnologias cada vez, digamos, mais direcionado a cultivo mais protegido, tá, das plantas, ok? E isso significa o quê? Cultivo também em solos, né, entre aspas, né, o substrato tá mais controlada. Por exemplo, eu já acabei de dizer aqui, esterilizada. Eu acredito, né, que num futuro próximo, principalmente aí nas ficções científicas, que as culturas, né, estejam sendo produzidas, né, as plantas serão produzidas, né, em condições totalmente, digamos assim, protegidas, né, ou seja, em vasos, em saco plásticos, ou mesmo até hidroponia, onde as raízes já não vão estar mais em contato com a terra, com o solo, como a gente vê hoje, tá certo? Isso só a ciência vai dizer, né? Não, ninguém sabe como é que vai ser o futuro, mas a gente já está se preparando, tá certo? Por quê? Porque muitos produtores já preferem, por exemplo, no caso do morango, né? A gente está vendo isso, no caso do tomate, tá na Europa, na Europa, na Ásia, o pessoal já está cultivando, né? Em substratos, digamos assim, fora do solo, ou seja, entre aspas, terras artificiais totalmente controlada, totalmente esterilizada para não haver problema de doenças ou pragas, tá certo? Os que estão entrando no canal agora, né? A gente já tem mais de 1000 vídeos, inclusive a gente já está fazendo, na verdade, um sorteio, né? Do meu livro, tá? De plantas em vaso, tá certo? Obviamente, planta em vaso implica num substrato de qualidade. Então, tem várias perguntas, né? Mas vocês que estão entrando agora, né? Se tiver dúvidas, por gentileza, encaminhe as suas perguntas, a gente responde. Demora um pouquinho, mas a gente acaba respondendo, tá certo? Algumas perguntas eu faço vídeo sobre a questão, tá? De tão interessante que seja, ok? Então, mas eu respondo todas, tá certo? Bom, se vocês tiveram alguma outra dúvida, alguma sugestão, encaminhe para a gente, isso é muito importante, tá certo? Eu peço a sua ajuda, né? Clique no joinha, compartilhe o vídeo e principalmente inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Pois é, vamos então sortear esse livro, tá certo? Você pode ser sorteado, então se inscreva-se nesse canal, tem que estar inscrito, e encaminhe para mim, tá? O nome, tá, da espécie vegetal que mais você gosta, tá certo? Quanto mais mensagem vocês encaminharem, maior a sua chance para ganhar o livrinho, tá certo? Então, não perca tempo, encaminhe as suas mensagens que você poderá ser sorteado, tá certo? O sorteio vai ocorrer, tá, no dia 12 de outubro, que é o dia da criança, mas também é o dia do agrônomo, tá certo? Então, boa sorte, ok? E não se esqueça, tem que estar inscrito, ok? Como em todos os vídeos, né, a gente dedica o vídeo para uma instituição, uma entidade de caridade, tá certo? E hoje a gente está dedicando para o Lar Nossa Senhora de Fátima. Essa entidade acolhe pessoas que não têm condições financeiras de se manter em Fortaleza, tá? Onde tem um centro de acolhimento dessas pessoas que estão em tratamento de câncer. Ajude você também com qualquer donativo, tá? Não precisa ser dinheiro, pode ser roupas, né, usadas, limpas, alimento não perecível e tudo que você tiver, tá? Você pode doar a essa entidade. Ajude você também. E peço ajuda também ao nosso canal. Clique no joinha,
tá? Inscreva-se e principalmente, tá? Compartilhe esse vídeo. E tudo isso vai ajudar o nosso trabalho aqui, principalmente a gente continuar, né, passando informações relevantes, principalmente com relação a essa parte, né, de cultivo de plantas em vaso, ok? Eu conto com vocês e até o próximo vídeo.